Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Mais uma vez, nós vamos falar aqui no Nossa Gente sobre depressão. Uma doença grave que, se não tratada, pode trazer consequências trágicas. Considerada questão de saúde pública pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão, que a gente debate muitas vezes aqui no nosso programa, é uma das doenças que mais tem gerado vítimas nos últimos anos. A depressão é responsável por 850 mil suicídios ao ano em todo o mundo, e é cada vez maior o número de crianças e adolescentes atingidas por essa doença. Por isso que a gente fala tanto aqui no Nossa Gente sobre isso. Mas como podemos identificar essa patologia? Como vencê-la? O que o mundo espiritual tem a ver com doenças depressivas? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o pastor da Cristã Evangélica de Campinas, de Goiânia, o pastor Marcos José, a psicóloga Larissa Caramachi, ou Caramaschi, estou aprendendo a falar direitinho, e o bispo da Fonte da Vida, meu amigo Moza Moraes. Eles vão conversar sobre depressão, mais uma vez aqui no Nossa Gente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas ainda não encaram a depressão como uma doença grave, não. No entanto, a patologia é uma das principais causas de suicídio no mundo. Segundo especialistas, é preciso estar atento aos sinais da doença para um resultado mais eficaz, e é fundamental conciliar o tratamento médico com acompanhamento espiritual. Veja na reportagem. A depressão é uma doença que caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Foi com esse sentimento, aliado a uma vontade enorme de chorar e ficar sozinha, que Nilza soube que estava com depressão. Queria só ficar fechada em casa, não queria ir para lugar nenhum. Aí eu senti que era o começo da depressão. A psicóloga Bruna Tomazetti explica que esses são alguns dos sintomas da depressão. Quando a pessoa realmente está com a depressão, primeiro, a pessoa ou ela dorme muito ou ela dorme pouco. Ou seja, ela fica dentro do quarto, dorme o dia inteiro. Já é uma característica estranha a pessoa ficar dormindo o dia inteiro. Ou perde o sono totalmente durante a noite. Come muito ou come pouco. Como antes, já não há um desequilíbrio nessa questão. Chora na maior parte do tempo. Vilma é assistente social e há 8 anos convive com a doença. Tudo começou quando seu primeiro esposo se tornou alcoólatra. Ela mesma soube identificar que havia desenvolvido o problema. Vilma decidiu não ser a vítima, e sim a protagonista da própria história. Procurei um psiquiatra, procurei psicólogo, procurei um grupo de autoajuda e continuei fazendo o tratamento conforme a orientação médica. Tomei toda a medicação da forma em que a médica prescreveu e saí do processo de depressão. Fiquei 7 anos sem sentir nada e voltou novamente aos 45 anos. Acredito que um dos agravantes também tenha sido o processo de climatério, estava entrando na menopausa e voltou novamente. Procurei o médico, estou em tratamento, procurei psicóloga, estou em tratamento, E a cada dia você tem que vencer. A correria do dia a dia faz com que as pessoas se distanciem uma das outras e, com isso, sentem cada vez mais solidão. Por isso, é importante que, diante de algum sinal, a pessoa procure a ajuda médica. Segundo a psicóloga, em muitos casos, não há existência dos sintomas já citados. Porém, eles podem aparecer de outras maneiras, como por um sentimento de raiva, ataques de ira ou mesmo com inúmeras dores pelo corpo, sem outras causas médicas que a justifiquem. Batimento cardíaco, dor sobre o peito, dor na cabeça, uma sensação ruim, uma angústia excessiva, O que seria essa angústia excessiva? Um nó na garganta. O aumento do número de pessoas com a doença se deve, em grande parte, ao distanciamento delas de Deus. O problema também está aliado a motivos espirituais. Ela tem a parte natural, mas tem um agravante espiritual, sim. Existem espíritos malignos, são específicos para aprisionar a alma de uma pessoa, para trazer tormento na alma de uma pessoa. Essa pessoa vai ficar atormentada, depressiva e atormentada. Aliar o tratamento psicológico e medicamentoso à presença de Deus é essencial.
Segundo esse pastor, a pessoa não consegue se curar sem essa combinação. Na verdade, a depressão é uma doença da alma. E a alma, a gente não pode ver a alma, né? Então ela tem cura, tem tratamento, e principalmente diante de Deus, que Ele tem a cura, Ele tem o tratamento para aquela pessoa na área específica que ela está passando, que ela está enfrentando. Nilza, nossa personagem no começo dessa reportagem, ainda não buscou ajuda médica, mas encontrou apoio na casa de Deus. Sempre quando me dá aquele vazio, eu converso com Deus. Falo para o Senhor tirar toda dor, toda aquela angústia. Falo em voz alta, estou na estrada, estou conversando, estou no serviço, eu estou conversando com Deus, para sempre Ele me ajudar. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo o pastor Marcos José, ele que é pastor da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, aqui em Goiânia. Recebo também a doutora Larissa Karamarski, falei certo o nome? Ok. Psicólogo e psicoterapeuta, especializado em família e em casais. E recebo também o bispo Moza Moraes, da Igreja Fonte da Vida. Bom, eu vou começar, me permitam os pastores, começar pela doutora Larissa, até para que ela possa definir ou concordar comigo ou discordar sobre uma definição que a gente pode fazer de depressão hoje. Talvez seja a principal doença que assola o mundo, né? A gente pode definir assim, depressão é uma doença ou é uma questão meramente emocional? Quando minha avó, por exemplo, já falecida, falava que era só dar uma trouxa de roupa para lavar que curava. Tem-se muito ainda esse tipo de opinião, né, a respeito da depressão, que é sim uma doença. A depressão é uma doença que precisa ser levada a sério. Ela é considerada hoje um mal do século, porque ela comete assim, cada vez mais pessoas, e até 2020 ela vai ser conhecida como a segunda principal causa de afastamento do trabalho no mundo. Até 2020. Então está perto, está muito perto. E por que a senhora acha que ainda tem gente que tem preconceito em procurar ajuda? Porque depressão, só quem passou sabe o que é. Depressão de verdade, estou falando tristeza, porque a gente tem que fazer uma diferenciação. Ou eu estou errado? Momento triste, acho que todo mundo passa, todo mundo vai passar uma hora ou outra. Mas depressão é aquela doença que inibe a pessoa. Aliás, vamos começar do começo, como diz o outro. O que seria um estado de depressão? Um estado de depressão, que é sim diferente de um estado de tristeza, a depressão envolve também tristeza. Mas a depressão, ela quer dizer um rebaixamento da energia, a pessoa fica com menos energia para poder fazer as coisas, tem um rebaixamento do humor, ela fica menos alegre, ela tem mais dificuldade de aproveitar as atividades de prazer, ela também sente tristeza, ela pode ter um choro fácil, pode também ter maiores períodos de irritabilidade, ela tem um cansaço excessivo, uma angústia constante, uma diminuição da esperança na vida, uma diminuição também da vontade de fazer as coisas, de trabalhar, de estudar, porque hoje a depressão não acomete só pessoas adultas. As crianças, os adolescentes, os idosos, qualquer pessoa hoje está sujeita à depressão. Tá ok. Trazendo o pastor Marcos José também para a nossa discussão. Pastor Marcos, na visão do senhor, por que tem tanta gente, isso é um fato científico, até porque a doutora está falando, mais deprimida hoje do que antes, e me parece, pelo que a doutora falou, até 2020 vai ser a segunda causa de afastamento do trabalho. Então, ou seja, a depressão pode causar até pessoas improdutivas, né? Uma sociedade improdutiva. Por que tem tanta gente sofrendo depressão hoje? Eu acho que é uma característica do tempo que nós estamos vivendo. Se a gente considerar as exigências do momento atual, as disputas no mercado de trabalho, a criança, desde cedo, ela já recebe uma carga da própria família. Você tem que ser médico, você tem que ser isso, você tem que ser o melhor da sala. Então, essas cobranças, isso pensando lá no início, somadas com a questão da disputa. Chega na adolescência, vai ter que disputar espaço, né? É a questão do namoro, tem que namorar e tem que namorar aquele menino especial, aquela menina que é a principal menina da escola.
Aí, quando você chega na idade adulta, outra pressão, que é o mercado de trabalho. Eu penso que, somadas essas situações, com esta disputa, com essas demandas, porque eu creio que a depressão, talvez a doutora possa nos corrigir se eu estiver errado, mas eu creio que a depressão ela tem origem em uma série de outras situações que são bem próximas, bem irmãs da depressão, ou que podem gerar depressão, como o estresse, não é? A questão de você não saber lidar com o seu descanso, não é? A pessoa às vezes não valoriza. Tem gente que acha uma vantagem dizer, tem 10 anos que eu não tiro férias. Tem gente que acha uma vantagem dizer, eu durmo só 4 horas por noite. Não é? Uma hora ou outra o corpo cobra, né? Vai ter um momento em que isso vai explodir, né? E ninguém consegue andar, não é? Dessa forma. Você tem que reabastecer. Então eu acho que o mundo cresceu em muitos aspectos, não é? A demanda está violenta, as cobranças são muitas, as disputas também são muitas. Aí eu creio que essa somatória de situações é que tem gerado hoje mais depressão do que antigamente. Apesar de que eu vejo também que havia muita depressão no passado que não era diagnosticada como tal. Que é o caso que você citou da avó que diria, e não é a sua, acho que a nossa, as avós e a avó de todo mundo, que diria o seguinte, isso é falta de um tanque cheio de roupa, de uma pia cheia de vasilha, isso é falta de serviço, né? E a gente percebe que não é bem assim. Tem um caso de suicídio de uma pessoa que a gente conhece bem, que conheceu, não a pessoa em si, a família a gente conhece bem, mas a pessoa com mais de 70 anos, uma pessoa religiosa, mas a pessoa não tinha filhos, perdeu o marido e entrou no estado de depressão, e lá na zona rural as pessoas não entendiam que era uma depressão. E chegou ao ponto que uma pessoa de 70 anos pegou um fio, enrolou no pescoço, um fio flexível, e suicidou no pé de jabuticaba. Só que depois do suicídio, aí vem as informações, ela estava muito triste mesmo, muito isolada. Ela estava muito isolada, muito isso, muito aquilo. Então, eu creio que no passado faltava diagnóstico, mas sem dúvida alguma, a doença virou o mal do século mesmo por causa desses fatores que eu citei. Pastor, o senhor falou de pressão da pressão da vida, né? Essas pressões não tem como mudar, elas vão continuar existindo e deve só piorar, deve só aumentar essa pressão. Não falta também um preparo emocional das famílias, do que até tem um psiquiatra americano, Daniel Goleman, que a doutora deve conhecer, ele define como inteligência emocional. Não falta muito disso, não? Esse preparo emocional que a gente sabe, começa desde lá da criação dos pais, sabendo como lidar com as emoções, enfim. Porque pressão vai existir, ó. Vestibular é pressão, concurso é pressão, querer casar é pressão, etc e tal. Sem dúvida, eu acho que falta esse preparo. Esse preparo tem que estar na família, esse preparo tem que estar na igreja, esse preparo tem que estar na escola, não é? Eu creio que a sociedade tem que se preparar para isso. Sem dúvida alguma, você vai perceber que se houver isso no seio, pelo menos nas áreas de influência de uma pessoa, o quadro pode ser alterado. Acho que a começar por nós mais maduros. Eu creio que nós nos cobramos muito. Não é? Nós não nos damos o direito de nos sentir cansados, de fraquejar. Um pai de família, por exemplo, ele tem que manter a postura, porque ele não pode demonstrar fraqueza diante da sua família. Então, acho que a gente precisa se despir um pouco, se despojar um pouco, entender que nós temos limites, que nós somos seres humanos, entender que é um assunto meio técnico, e por ser técnico eu tenho até medo de falar, mas eu estava lendo sobre a serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar. E aí o escritor estava dizendo o seguinte, olha, esse hormônio do bem-estar, ele só se produz descansando. Ele só se produz dormindo. Aí o que acontece? Se você não se der o direito de tirar férias, descansar... Eu tenho um vídeo que eu ri demais essa semana, de um menino, não sei a idade, talvez uns 6, 7 anos que está na internet,
argumentando com o pai. O pai pôs ele para fazer tarefa, né? E alguém me mostrou esse vídeo, não sei se você viu. Eu vi e o pai pôs ele para fazer tarefa e a vida é difícil demais, pra papai. mim, só acontece comigo. Só acontece comigo, esse tanto de tarefa. E virou uma coisa engraçada, mas só que atrás daquele argumento engraçado, existe uma dose forte de verdade. Porque a criança, desde cedo, ela tem natação, piano, inglês e cadê o tempo para brincar, para curtir a infância? Então, a gente tem que mudar esses princípios e valores. E o descanso, isso na criança, e no adulto é o descanso. Porque quando falta a serotonina, doutora, você pode depois dizer se isso procede, aí o organismo em defesa produz a adrenalina, só que ninguém vive a vida inteira de adrenalina. A adrenalina faz você se esgotar, ela vai bagunçar o seu sistema, vai fundir o motor, entendeu? Então, por isso, ele tem que se dar o direito de descansar. Então, essa cultura não tem problema. O mundo não vai, por exemplo, você como deputado nas suas demandas lá, não vai mudar. Você vai ter muita gente procurando, vai ter muita tarefa a cumprir, mas as pessoas têm que entender que vai ter um momento que você vai ter que dizer não, que você vai ter que sair com a sua família. E assim é para nós que somos pastores e lidamos com gente. Não é? Porque senão você vai se prejudicar e prejudicar quem está perto de você também. É aquele negócio, a bênção está no equilíbrio. Né? Equilíbrio. Deixa eu trazer o Bispo Moza para a nossa conversa também. Bispo Moza, a gente vê na Bíblia alguns exemplos de personagens, heróis bíblicos que passaram por depressão. Exemplo, o grande profeta Elias, né? Ele teve todas as... depois a doutora pode falar melhor do que todos nós, mas ele teve todas as características de depressão. Até pedir a morte para si, ele pediu. Né? Então, assim, até pedir a morte, até querer morrer, ele teve todos os sintomas. Se isolou, um cansaço fora do comum, todos os sintomas de depressão. Enfim, tem algo espiritual nesse negócio também? Ou é só emocional mesmo? Bem, eu como pastor, eu vou até espiritualizar realmente, que é essa fala aqui tão preciosa, aqui, importante, como a doutora Larissa e o pastor Marcos José. Primeiro, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada faz adoecer o coração. Será que esse versículo já não está falando da depressão, nos alertando que essa esperança adiada, o que é a esperança? A esperança nós vemos um desejo cumprido. E o desejo não se cumpre por vários motivos. E aí vem esse sintoma, esse algo que nós chamamos de depressão, de angústia, de tristeza e tal. E não apenas Elias, mas nós tivemos também Jonas, que pediu para si também a morte. Então você percebe nitidamente que a depressão, esse distúrbio afetivo, ele acompanha a humanidade desde os primórdios da humanidade, né? Acompanhando a humanidade. Eu vou fazer uma fala aqui que não é heresia. Vocês vão ver, depois o pastor pode até me corrigir, mas não é. Até Jesus, em Getsemane, teve sintoma de depressão. Porque ele a Bíblia fala que ele falava, o choro dele foi um negócio tão assim comovente que ele falava, meu Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. Ele estava realmente angustiado. Não, e ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Aí Então, essa expressão, a minha alma está angustiada até a morte, porque Jesus, o que a gente precisa entender é o seguinte, ele era homem e Deus ao mesmo tempo, ou Deus e homem ao mesmo tempo. Não é? É o que a teologia chama de natureza teantrópica, theos e antropos, e essa natureza estava presente na pessoa de Jesus. Então, naquele momento, o lado humano de Jesus não era falso, era muito verdadeiro. A dor ali era intensa. Ele sabia que ele ia morrer em 12 horas. E né? sabia, e aí ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Não é? E ajudando aqui, pastor, o senhor me permite, mas olha, Jeremias foi depressivo. Isaías foi depressivo. Se você considerar Davi, os salmos de Davi, por que estás abatida, ó minha alma? Moisés. Por que te perturbas dentro em mim? Moisés pediu para riscar o nome dele do livro da vida, não é? Então, você percebe... Gideão se escondeu nas cavernas. Exato. Isso tudo, para mim, é uma mensagem muito forte para a igreja.
a gente precisa ter cuidado ao lidar com essa enfermidade para a gente não, de certa forma, menosprezar a dor que a pessoa está passando. Porque houve uma época em que, mesmo espiritualizando, porque aí eu acho que são duas coisas. A primeira é, quem está deprimido abre janela para o inimigo agir. Então isso é espiritual. Porque não é só o inimigo que gera a depressão. Claro que o inimigo está presente em tudo. Ele aproveita também. Mas o inimigo mais aproveita de um estado depressivo, porque aí você perde a vontade de orar, você perde o ânimo para ler a Bíblia, você fica sozinho, você não quer a ajuda de ninguém. Então, isso tudo cria o clima e o ambiente para o inimigo agir. Deputado, você percebe no Salmo, no número 90, versículo 15, onde Moisés, aliás, foi o único salmo que Moisés escreveu, Moisés falando com Deus da sua depressão, da sua tristeza. Ele falou assim... Isso é uma terapia com Deus. Ele fala assim, Senhor, alegra-me por tantos quantos foram os dias que tu me afligiste e por tanto quanto foram os anos de minha adversidade. Então, essa depressão aqui que antigamente falava que se arrumava trabalhando, não é bem assim, porque Moisés era um homem de guerra, de luta, de trabalho. E, no entanto, passou por esse problema. Quem sabe entrou em depressão por causa do muito trabalho que tinha. Exatamente, não tirou férias, né, doutor Marcos? Doutora Larissa Karamaski, deixa eu perguntar para a senhora um negócio aqui. O pastor Marcos falou de ajuda. E a gente sabe que tem muito cristão que às vezes acha que não precisa de ajuda, não, porque o negócio é só oração, é só fazer uma campanha dentro da igreja, enfim. É importante a pessoa que está em estado de depressão buscar ajuda? Muito importante, é fundamental. Como nós falamos no começo, depressão é doença. E assim como nós temos que tomar uma providência para uma dor de garganta, nós também precisamos tomar providência para a depressão. Até para não evoluir, porque depressão evolui. Evolui, e assim como outras doenças, a depressão pode levar à morte, especialmente à morte por suicídio. Então, nós precisamos estar atentos a isso sim. Como nós podemos ajudar? Nós estamos falando da complexidade da vida de hoje, como que a vida hoje tem atropelado as pessoas. A nossa dinâmica está cada vez mais cheia de coisas. E às vezes nós podemos falar da depressão como uma doença do vazio e ao mesmo tempo hoje falar da depressão como a doença do excesso. Então nós precisamos olhar para a depressão como uma doença não apenas psicológica e emocional, mas também orgânica, fisiológica. Porque como o pastor falou, né, existem aí os neurohormônios, os hormônios, e nós precisamos verificar tudo isso. Às vezes é preciso fazer uma reposição hormonal. As causas da depressão podem ser diversas. Inclusive, como a senhora está falando, patológicas. Né? Patológicas. E aí tem que entrar o remédio. Tem que entrar a medicação. É preciso. E tem medicação para cada tipo de depressão também. Por quê? Porque nós podemos ter depressão causada por várias coisas. Eu posso ter uma depressão causada por um luto. Eu posso ter uma depressão causada por uma quebra de um relacionamento, por uma perda de emprego, por excesso de atividades. Eu posso ter uma depressão causada por problemas orgânicos. Então, tudo isso eu preciso verificar. Um médico precisa acompanhar. Geralmente, uma pessoa que teve um episódio depressivo, 80% das pessoas que tiveram uma vez na vida provavelmente vão ter novamente. Então, ela precisa de um acompanhamento médico. Quando as pessoas começam a tomar medicação, elas começam a melhorar e, às vezes, param de tomar medicação por conta própria. Conheço gente que aconteceu isso, depois voltou num estado, parece até bíblico, viu? Vai um demônio e volta 7, viu? Voltou até pior. Isso é muito comum, porque quando a pessoa começa a melhorar, ela acha que está tudo bem e para de tomar medicação. Não façam isso. Espere um tempo, espere o seu médico te orientar para que você possa ir parando aos poucos e ver também se é o caso de parar de tomar medicação. Existe preconceito, o medo de ficar dependente da medicação. Isso é uma coisa que nós precisamos ficar atentos, mas que nós não precisamos temer, como geralmente tememos. Doutora, eu já ouvi gente que teve problema com drogas ilícitas, hoje está liberto, etc. e tal,
quando passo por um estágio de depressão, que muitas vezes até o que levou ele a mexer com drogas no passado tenha sido algo não tratado, emocionalmente falando, mas é quando ele procura um psiquiatra, procura um médico, enfim, e o médico passa uma receita de um remédio mais forte, Rivotril, para ajudar, né? E aí quando ele conhece o estado antigo dele, ele fala, não, eu já fui viciado. E aí o médico dá um passo atrás, fala, não, peraí, então vamos ver outra dose, porque esse remédio é muito forte, você tem uma tendência, etc. Existe isso mesmo? Eu já ouvi casos nesse sentido. A respeito da medicação, dizem o seguinte, qual é a diferença da droga para o remédio? Dizem assim, a dose. É a dose, do veneno para o remédio. Do veneno para o remédio, da droga para o remédio, né? É a dose. Então, medicação, ela tem a dose certa e adequada. Quem já foi usuário de drogas, quem já teve problema de drogadição, não pode tomar medicação? Pode sim, pode e deve, muitas vezes. Né? O médico vai saber qual é a medicação a dose apropriada para aquela pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa não possa tomar remédio. Pode sim. Se esse for o caso, pode sim. Eu até gostaria de pegar um gancho que foi falado, né, por exemplo, sobre Jesus. Jesus teve aquele momento depressivo ali mesmo. Ele sabia que ele ia morrer 12 horas depois, né? Então, o que acontece quando uma pessoa está deprimida? Muitas vezes ela tem aquela sensação. A sensação de quando ela olha para amanhã, ela vê a morte. Ela não vê esperança nenhuma. Tem um versículo na Bíblia que é maravilhoso e que cabe aqui como um tratamento. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Uma palavra que eu queria na verdade, perguntar, porque medicamento é o médico que está autorizado a dar, não é? Isso. E a especialidade médica é a psiquiatria, não é? Nesse caso? É a mais indicada. A ideal. Isso, a ideal é a mais indicada. Eu creio que ainda paira muito preconceito com relação ao psiquiatra, mesmo nos dias de hoje. Eu não vou no psiquiatra, não vou achar que eu sou doido. Exatamente. Eu acho que seria bom esclarecer o nosso público no sentido de que não é a pessoa que está com uma debilidade mental que procura o psiquiatra. Eu acho que o psiquiatra tem que ser procurado de maneira preventiva. A pessoa que está com problemas emocionais, ele pode ser diagnosticado no consultório de um psicólogo. É isso que eu ia falar. Geralmente, é o que eu posso falar. A pessoa procura um psicólogo e o psicólogo mesmo fala, olha, o seu caso é um caso que precisa de medicação, eu vou te passar um psiquiatra. Exatamente. Mas deixa eu aproveitar. E a pessoa não pode ter dificuldade e preconceito. Então eu vou aproveitar o gancho e perguntar para o senhor uma coisa para pegar do nosso calo aqui mesmo, né? Do calo nosso de pastores mesmo. Recentemente, um pastor conversou comigo, eu falei, olha, você precisa, eu falei para ele, você precisa procurar um psiquiatra. Você precisa, eu acho que é o caso aí, na minha pouquíssima experiência, mas sou filho de psicólogo e tudo mais, você precisa procurar um psiquiatra. Meu Deus, foi a mesma coisa de eu chamar ele de mundano, de não sei o quê, ficou bravo. Não vou mexer com isso, não sei o quê, para ele. Foi uma dificuldade. Por quê? Fiz essa afirmação para fazer a pergunta para o senhor. Por que tem tanto líder cristão que ainda tem preconceito com isso, pastor? É uma pergunta que eu não vou saber responder. Na verdade... Será que falta entendimento? Com certeza. Na verdade, a gente tem visto no meio evangélico, e aí eu queria pedir aí até desculpa para o telespectador que não é para tratar de um assunto mais doméstico, que, infelizmente, ao espiritualizar tudo, muitas vezes deixa de dar o devido tratamento a certas situações. Negligencia. Então, o que acontece? Eu penso que tem o lado patológico que já foi citado aqui, às vezes um distúrbio hormonal, né? A gente já citou aí o caso às vezes um conselho pode resolver, mas às vezes não é? Essa questão da dosagem do lítio, não tem isso? Quer dizer, você tem que controlar isso tem tudo a ver com a área médica, não é? Para que haja esse equilíbrio. Então, nós precisamos quebrar esse preconceito, a começar por nós da liderança. Eu creio o seguinte, tem muitos... Olha, você falou de pastor, deixa eu dizer uma coisa que me assustou muito a semana passada.
conversando com um pastor muito conhecido, que viaja muito, que prega em muitos lugares. Olha, o índice de pastores que estão tendo problemas nessa área é fortíssimo. E por incrível que pareça, mesmo que assuste muitos, mas isso é público, não tem como esconder, pastores que estão se suicidando. Nos Estados Unidos aconteceu, em 3 meses, 4 ou 5 pastores se mataram. Porque a dose, a carga grande, a doença cada dia pior. Sabe aquela nuvem negra? Não pode pedir ajuda, que porque senão paira sobre a esperança e a fé. Porque um dia eu fui no velório de uma pessoa que tinha suicidado, de origem cristã, e o pastor falou uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte: a doença foi maior do que a fé. O que aconteceu? A pessoa era doente, não se cuidou, a doença foi crescendo, 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 sufocou, não é? Ela veio, essa nuvem negra, e pairou sobre a esperança, que o pastor Moser falou, e sobre a própria fé. Então nós temos que nos cuidar, porque eu li um livro, até estou com ele aqui, do Aino Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, e ele disse que resistiu, até que um dia ele teve um ataque de choro sentado na calçada da rua, e um choro convulsivo, e um choro incontrolável. E aquele choro foi para ele o maior sinal de que ele estava na beira do abismo. Então ele tinha que procurar ajuda. E ele foi atrás e conseguiu ajuda e depois dá o seu testemunho. Agora, se nós não tivermos essa coragem de fazer isso, nós estamos fadados. E hoje ele está bem, né? Loucura. Se ele não tivesse procurado ajuda, hoje provavelmente não teríamos este livro. Não teríamos esse livro e não teríamos uma pessoa bem resolvida. Deixa eu fazer uma pergunta para o Bispo Moser, que vai servir para a doutora Larissa também, depois ela responde também. No caso do senhor, como é que a igreja ou a instituição religiosa pode ajudar uma pessoa deprimida? Em muitos aspectos. Primeiro, vamos entender algo. Patologicamente falando, não existe cura efetiva para a depressão. Existe uma melhora, um tratamento e tal. Mas, biblicamente, vou citar 2 versículos. O primeiro que está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que essa palavra está nos ensinando? Que, primeiro, busca o Senhor Jesus nesses momentos. Precisando, vai sim no psiquiatra. Muito bem falado aqui pelo pastor Marcos, pelo deputado Fábio, pela doutora Larissa. Mas, um princípio fundamental, procura uma igreja que pode te ajudar. Por exemplo, não é que eu estou puxando que sardinha para a minha igreja, que é a fonte da vida, mas lá nós temos até departamentos com psicólogos para ajudar as pessoas que precisam de uma ajuda mais efetiva. Mas na igreja, na presença de Deus, nós temos presenciado milhares de pessoas que têm saído desse estado de depressão e têm sido curadas, abençoadas. Então, na igreja há cura. Até porque um ponto especial para tratamento é relacionamentos saudáveis, né? Exatamente, na igreja você tem esse relacionamento. Geralmente na igreja você tem relacionamentos saudáveis. E às vezes a origem da depressão pode ser culpa. Exatamente. E lá A pessoa vai lá, vai confessar o pecado, vai acertar a vida com Deus. Davi, no caso de Davi, não foi isso? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos cada dia. Depois, quando ele vai para o Salmo 51, que é o Salmo de confissão, lá na frente ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Enquanto ele não tinha meus perdido a ossos salvação, mas tinha perdido a alegria. Então, ele ficou doente quando ele estava com o pecado. Exatamente. Então, por isso que tem casos que são espirituais, sim. Porque tem origem na culpa. Um cidadão de bem, quando ele faz algo errado, a primeira cobrança que vem é da própria consciência dele. Às vezes ninguém nem está sabendo, mas ele mesmo está se cobrando. Ele começa a se disciplinar e aquilo, ele pensa que quanto mais ele sofrer, mais ele vai estar pagando pelo que ele fez. E não é assim. E não é por aí, é a graça de Deus. É importante nesse momento também ter um ambiente acolhedor e que não foque no julgamento. Exatamente. Porque julgar é muito fácil. A igreja precisa aprender isso. Só para me completar, o deputado, na igreja nós aprendemos a perdoar o nosso próximo. E a falta de perdão é algo que aperta a alma e faz a alma adoecer. Então a igreja é um caminho para você encontrar com Jesus e ser abençoado. Doutor, a senhora quer concluir? Essa questão do julgamento é uma coisa muito importante, porque tira
a liberdade da pessoa de poder realmente se abrir. Não existe ninguém que não erre, não existe ninguém que não peque. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Jesus realmente era um grande sensacional, maravilhoso. Sensacional. Então, é muito importante que haja um ambiente propício, pessoas treinadas, pessoas bem preparadas para poder ouvir sem julgar, acolher sem julgar, porque eu não vou te contar uma coisa que eu vou ficar preocupada com o que você vai pensar a meu respeito. Doutora, o que a família aí, vou terminando com essa pergunta, o que a família pode fazer para ajudar uma pessoa deprimida? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não estão preparadas para ter alguém deprimido dentro de casa, não espera isso. Um deprimido, que eu digo depressão mesmo, de verdade. O que a família pode fazer e, quem sabe, identificar quando está começando e não deixar evoluir para algo mais sério? É muito importante, se a gente puder trabalhar com prevenção, é a melhor coisa. Então, por mais que nós estejamos caminhando para uma vida cada vez mais complexa, eu quero chamar a atenção para a simplicidade. Quando você está com fome, você come. Quando você está com sede, você toma água. Quando você está cansado, você descansa. Quando você está com sono, você dorme. Quando você está triste, você conversa, você se alegra junto com outras pessoas. Então, a simplicidade é algo que não pode ser esquecido, porque o acúmulo de cansaço pode levar à depressão. A falta do sono acumulada pode levar à depressão. A falta de ter com quem conversar, especialmente dentro de casa, pode levar à depressão. A partir do momento que a pessoa já está entrando no estado depressivo, famílias, prestem atenção no lar de vocês, nas pessoas que compõem a sua família. Marido, observe a sua esposa. Esposa, observe o seu marido. Pais, observem os seus filhos. Prestem atenção no comportamento, porque uma pessoa depressiva, ela vai ter mudança de comportamento. Perceber que a pessoa começou a ficar mais isolada, a falar menos, a ficar mais dentro do quarto, a ter menos ânimo para fazer as coisas, para sair, para conversar, ou se perceber que ela está ficando muito mais irritada, mais nervosa, sem paciência, fique atenta a esses sinais. Às vezes a pessoa pode chorar mais, às vezes a pessoa pode brigar mais. Fique atento a mudanças de comportamento. Na depressão, é muito importante o amor e a paciência e a informação. É muito importante ter o amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor é benigno, ele é paciente, ele cuida. E é mais importante a vida daquela pessoa do que, às vezes, o comportamento dela. Opa. É mais importante que ela se recupere do que a irritação, a má resposta que ela te deu. Então, é preciso ter amor e paciência, porque a pessoa deprimida, ela não está em seu funcionamento normal. E é com amor que a gente vence isso. A pessoa deprimida também, ela não consegue ter muita força para viver, para reagir. É aí que mora o perigo. E é aí que mora o perigo. E é aí que a família entra com tanta força. A igreja entra, a escola entra, os amigos entram, porque nessa hora é como se a pessoa precisasse de alguém para viver por ela e com ela. Eu não consigo ir sozinha até o médico, mas se a minha mãe me levar, se o meu pai me levar, aí eu posso ir. Eu não consigo tomar essa medicação, eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Então, eu tenho ali a minha mãe que vai me ajudar. Vai tirar o comprimido e levar o copo d'água. Vai tirar o comprimido e levar o copo d'água. Então, família, atentem-se para isso. E tem uma frase que eu gosto muito de falar. Quando a pessoa está deprimida, ela não tem vontade. Ela perde a vontade de fazer muitas coisas e, às vezes, ela perde a vontade de viver. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Eu quero dizer para essas pessoas, quando a gente tem uma dor muito grande na alma, o que dói e o que a gente tem vontade de matar é a dor e não a vida. Porque nós não queremos perder a vida, nós queremos acabar com a dor e não com a vida. Existe esperança ainda que você não enxergue. E quando você não tiver vontade, tenha atitude. Se você não tem vontade de levantar da cama, tenha a atitude de levantar. Se você não tem vontade de se arrumar, tenha a atitude de se arrumar. Se você não tem vontade
de pedir ajuda. Tenha a atitude de pedir ajuda. O resumo é: não obedeça a depressão. Não obedeça a depressão. Tenha a atitude quando não tiver vontade. Se a depressão mandar você ficar deitado, levanta. Se a depressão mandar você não comer, coma, e etc e tal. Mas peça ajuda. Peça ajuda. Não, aliás, na vida toda a gente precisa de ajuda. Tanto é que a gente passa pela escola, né? Tanto é que a gente aprende. Bom, depois dessa fala da doutora Larissa, eu não preciso nem fazer reflexão final, não. Quero agradecer a presença do pastor Marcos José. Obrigado. Ele que é pastor da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Obrigado, pastor Marcos. Foi um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar a todos e desejar que todos tenham muita saúde espiritual, emocional e física. Eu só quero acrescentar algo que, como pastor, me preocupa muito. É que, às vezes, a pessoa está começando a ficar doente. E há um perigo, doutora, de se viciar na doença. É o copinho de cachaça. A pessoa não quer largar. Porque o doente põe toda a família em volta dele. Dá dó. Sabe quando Jesus disse assim: que queres que eu te faça? Algumas pessoas, mas que pergunta mais sem sentido. Tem gente que não quer ser curado. Porque o dia que for curado, ele vai ter que carregar a cama, ele vai ter que produzir, vai ter que se sustentar, vai ter que fazer algo. A pessoa prefere ficar na cama e ser servido e todas as atenções voltadas para ele. Então, cuidado, você é uma pessoa importante, útil, levante-se, reaja, sabe? Procure ajuda, vá em frente. Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Ok. Doutora Larissa Karamaski, obrigado pela participação. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta de família e casais. Muito obrigada. Quero deixar também 2 palavras para todos. Essa de, quando não tiver vontade, tenha atitude e procure trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Boa noite a todos e eu muito obrigada. Bispo Bozo Moraes, bispo da Fonte da Vida, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu gostaria de finalizar parabenizando o deputado Fábio Souza por trazer esse tema em discussão, que é um tema de suma importância e, com certeza, deputado Fábio Souza, o senhor e nós contribuímos hoje para muitos que estão nos ouvindo. Deus te abençoe. Bem, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até amanhã com mais Nossa Gente para você.